Há muitos anos, em 2010, minha mãe descobriu que ela tinha um problema de saúde grave, e era o câncer, melanoma, e ali ela realizou a primeira cirurgia e retirou mais de 8 tumores malignos. E dali minha mãe ela começou a buscar onde as pessoas falavam para ela, ali tem milagre, né? Ali vai ter a cura, ela ia, né? Ela gastava dinheiro e ela gastava o tempo dela também para ir nesses lugares. E até então eu era muito crítico em relação a Deus, porque eu vi o sacrifício que minha mãe estava fazendo ali, mas Deus não operava nenhum milagre na vida dela. E eu falei assim, não é possível que Deus possa existir e permitir que a minha mãe sofra dessa maneira. Logo em seguida, né, no ano posterior, em 2011, em janeiro, veio acontecer a tragédia aqui na cidade de Teresópolis, onde eu moro. 12 de janeiro de 2011, um dia difícil de apagar da memória. Essa tragédia atingiu muitas pessoas, muitas famílias, inclusive a minha, né? Eu vim perder 7 familiares e nossa família ali ficou arrasada e naquele momento ali eu fiquei mais crítico ainda em relação a Deus, né? E no meio daquilo tudo minha mãe estava com aqueles problemas de saúde e eu estava bem assim crítico em relação a Deus e quando eu vi aquilo tudo ali, para mim foi a última gota d'água, né? Porque como é que Deus permite que crianças, né, jovens, até senhores de idade, venham morrer numa tragédia dessa, né? Foram arrastados quilômetros e quilômetros das suas casas. E aí eu falei assim, não é possível que esse Deus possa existir. Quando minha mãe descobriu que ela estava com esse problema de saúde, câncer, ela começou a buscar, como eu já disse, muitos lugares, né? Inclusive, ela começou a escutar muitas rádios, né, que falavam de Deus. Só que eu nunca dei muita atenção para isso, porque para mim eles falavam de uma maneira muito difícil, né? E parece que complicava ainda mais, né, eu entender Deus. Foi quando a gente se mudou, né, para um bairro novo e ali a gente, principalmente minha mãe, fez uma amizade bem forte com a vizinha dela. E essa vizinha escutava uma rádio, né, e essa rádio se chamava Rádio Novo Tempo. E como ela via que minha mãe sempre buscava rádios, né, que falavam sobre Deus, ela indicou para minha mãe ouvir a Rádio Novo Tempo aqui em Teresópolis. E foi aí que ela escutando também, eu era meio que obrigado, né, a ouvir também a Rádio Novo Tempo. E eu não prestava muita atenção, mas teve um dia, né, na parte da manhã, ela escutando, eu ouvi o pastor Luiz Gonçalves. E aquele dia ali foi um dia tremendo, porque tudo que ele falava, e ele estava falando sobre o Apocalipse, que para mim é um dos livros mais difíceis, né, da Bíblia, eu comecei a entender aquilo ali. Foi no momento que eu parei e refleti, Deus está falando comigo. Como eu sou uma pessoa que gosta de ver, né, as pessoas falando, eu preciso muito ter essa visão. Eu gostei muito porque a rádio falou sobre uma TV, né, que era também a TV Novo Tempo. E comecei a assistir a TV Novo Tempo. E o programa que mais se destacou novamente foi o programa Arena do Futuro, com o pastor Luiz Gonçalves. E naquele dia, ele estava falando sobre o Apocalipse, sobre as 3 mensagens angélicas, lá em Apocalipse 14. Eu comecei a entender, né, a palavra de Deus de uma maneira simples, né, didática, e foi aí que eu me interessei em estudar a palavra de Deus. Eu comecei a me aprofundar em especial ali no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, e eu vi que o mesmo Deus que transformou, né, a vida dos discípulos lá no Evangelho, é um Deus também que podia transformar a minha vida. E naquele momento ali eu pedi para que Deus abrisse o meu coração, porque eu não tinha nem forças para abrir o meu coração. Foi daí então que minha vida começou a ser transformada, eu comecei a acreditar mais em Deus, um Deus transformador, e aquilo ali teve uma mudança radical em minha vida, né? E daí então eu vi que a Rádio Novo Tempo ela era usada por um Deus, né? O mesmo Deus que estava lá com Davi quando ele derrubou o gigante Golias, e o mesmo Espírito Santo que foi derramado lá no Pentecostes é o mesmo Espírito Santo que é derramado na vida das pessoas hoje através da Rádio Novo Tempo. E assim, eu agradeço muito a Deus porque hoje nós temos assim uma base, né? A gente tem em quem confiar, em quem se apegar, e eu agradeço muito a Rádio Novo Tempo e a TV Novo Tempo por isso. Porque hoje, se eu sou essa pessoa que eu sou aqui,
Eu agradeço à rádio, o pastor Luiz Gonçalves, o Dr. Rodrigo Silva, entre outros pastores da TV e Rádio Novo Tempo, que me apresentou um Deus, né?